Certidão de nascimento, Arthur Marculino Gomes. Nome artístico, Amanda Gomes Costa. Certidão de nascimento, Hernando Porfírio da Silva. Nome de guerra, Monique Machahara. Eu vejo o homossexualismo como uma condição sexual. Porque você não escolhe ser homem, se você vai gostar de homem, se você vai gostar de mulher. Ou a gente está acostumado com o heterossexualismo. E quando você nasce homem, para a sociedade você tem que ser homem, tem que seguir aquilo. E eu jamais queria ser travesti, eu queria ser homossexual. Eu queria ter a condição de ser hétero. Só que a gente não nasce do jeito que a gente quer, vem do sangue. Eu contesto muito Deus. Porque eu digo, todo ser humano tem direito de ser feliz e buscar a felicidade. E quando muito religioso, por ser criado também dentro da igreja, eu disse, não, então não vai dar certo para mim. Se eu não posso ser feliz do jeito que eu sou, gostando de outro homem e querendo viver como uma mulher, então primeiro eu abandonei a religião. E acredito em Deus, acredito, mas sempre, entre aspas, julgando ele por não aceitar do jeito que eu sou. Mas um dia, quando eu tiver um encontro com ele, eu tenho certeza, se ele realmente for um Deus, ele me perdoará de qualquer forma. Para mim, travesti não é ser pecado, não. É como uma pessoa vestir qualquer fantasia e sair num bloco de carnaval. É a mesma coisa você vestir uma farda para ir trabalhar. É você se sentir bem com aquele que você é. Bom, eu me assumi com uns 16 anos, homossexual. Mas desde criança, o povo diz que eu já vinha com o dom de ser travesti. Aí, desde o momento, eu comecei a me vestir de mulher. E comecei a sair por aí o povo começou a comentar. Eu pensava mais como era que o povo ia reagir. Ver um homem vestido de mulher, o que era que o povo ia comentar sobre. Aí daí eu não dava nem ibope pro povo e comecei sendo travesti mesmo. Desde muito cedo eu sabia que eu ia ser homossexual, pois minhas brincadeiras sempre levavam mais para o lado feminino. Era brincadeira de boneca, de casinha. E pro lado de igreja, que na cidade do interior, geralmente, quando você é homossexual, ou você fica retraído em casa, ou então você vive na igreja. E me assumi como travesti, com 19 anos já tinha uma cabeça mais formada e resolvi assumir porque eu queria me apresentar como uma mulher. Sala de aula foi, no começo, como eu disse, fui me apresentando mais, com umas coisas mais discretas, para ir testando os alunos para ver qual era a reação deles. Pois eu também não sabia como era a cabeça dos pais que ia reagir um travesti dando aula a meus filhos.
poderiam pensar que eu estava levando para o mau caminho, que eu ia torná-los um travesti, isso, aquilo. Quando eles chegavam na rua, que a gente convive, que a sociedade é pequena, os pontos de encontro também são os sociais, são pequenos. Então me via e trataram normalmente quando eu chegava na sala de aula. Para eles tanto faz, quando eu estou vestido na rua ou quando eu estou na escola. E eu estou vendo que não. Eles agora eu estou em casa, estou mais sociável com os pais, estão conversando e até me elogiam em casa. Não tendo outra saída, a família real portuguesa fugiu para o Brasil, também trazendo os nobres de Portugal. Meus pais nunca chegaram assim, dizer assim, Amadeu, você está estudando como travesti. Não, jamais. A reação, porque a gente nunca estudou com o professor, chega vestido, travesti, você fica assustado um pouco, mas com o tempo acostuma e são coisas que a gente sempre está vendo em jornais, televisão, a gente está convivendo, não na sala de aula, mas por fora, né? A gente sempre vai às festas, a gente vê, aí como eu chego, nós nunca temos um professor travesti, a gente fica um pouco assustado, mas com o tempo a gente acostumou e já tá legal já. Algumas pessoas, elas mangam por a gente estudar com um professor homossexual, eles dizem que se fosse estudar, não estudava, discriminam. Tem muitas cenas estranhas, que eu acho estranhas, que eles agem estranhos com ele. Nós três. Como os dois? E eu vou ganhar o que com isso? Dinheiro. É 20 Esse meu programa. É 20 pra cada. E é? É? 20 o programa dela e 20 o meu programa. E apoio? Vai dar 40. Foi a senhora. Bom, eu comecei a fazer programa há uns 2 anos. E foi por influência de um colega meu de Santa Cruz. Ele começou a me levar pra lá pro ponto onde as bichas ficam. Aí daí eu comecei a fazer programa. Pra mim tanto faz, ou por diversão ou por precisão. Bom, assim, depende do acompanhante, né? Porque tem uns acompanhantes que dá a expressão de ter mais condições financeiras. Se for um desses, a gente cobra 100, 80. Mas se for um que tenha menos condição, a gente cobra 40, 50. Hã? Eu pago passagem com você. Não, mas só que eu já estou esperando outro bofe. Viu quanto é que é? Você quer? Eu não posso. Ah, minha gente. Sem alisar, tá? Por E o favor. copo tem base? Se ele chegar aqui e me encontrar assim, Ave Maria, ele me esgana. Que a gente tem um caso, sabe? Hã? Por quanto você sai com ele? Por R$100. Não, 100 reais, você sabe, 100 reais é muito dinheiro, né? Sei, mas ele é podre de chique. Já chegou ao meu conhecimento que muitos pais, no começo, questionavam, diziam, não, será que meu filho futuramente não pode ter tendência a querer se vestir? Mas isso vai da cabeça de cada um, porque também eu tenho alunos homossexuais que eles não optaram travestismo, porque eles somente são homossexuais, eles não são travestis. Travesti é diferente, como eu já disse, é uma forma de você expor o seu interior. Como eu me sinto uma mulher, eu optei por ser travesti e não somente homossexual. Então os pais sabem realmente qual é os filhos que têm, então eles não temem por seus filhos se tornarem um travesti. Natural. A questão dele ser travesti não quer dizer que ele vai tomar as atitudes como professor, né? Eu acredito que o importante é o que ele passa como professor, e não por ele ser um travesti, é uma opção dele. Isso não vai dizer que vai interferir. Meu filho não vai passar até as mesmas atitudes que ele, eu creio. Diz que ele é um professor competente, muito competente. Inclusive, ele até chegou em casa falando de algumas matérias, algumas coisas que ele ensinou. Uma pessoa normal, natural, como outro professor qualquer. Ele nunca chegou falando porque ele tem um tipo de reação, de agir. Ele nunca desrespeitou os alunos, nunca. Mas a questão de estar estudando com o professor travesti é a mesma coisa que estar estudando com qualquer outro professor. Não é a questão que ele seja Arthur ou seja Amanda que a gente vai ter o preconceito de estudar com ele. O importante é o que ele tem para passar para a gente. Porque além de professor, eu sou amigo dos alunos. Quando eu estou com ele na rua, eu vejo que alguns têm problema em casa e eu vou tentando resolver, contornar. Às vezes vou na casa de pais,
pergunta o que é que está acontecendo com tal pessoa, por que está acontecendo e tenta ajudar da melhor forma possível, das minhas possibilidades, como professor e como amigo. Conheci Hernande no clube, ali embaixo, né? Quando eu vi ele a primeira vez. Aí eu achei ele uma bicha até bonita. Por certeza não é feio. Nem é feio, nem é bonito, normal. Aí eu fiquei dizendo assim, um dia eu só fico quieta. Um dia que eu for, tá entendendo, né? Com ele. Um dia que eu for com ele. Aí Naninha conhecia eu. Aí Naninha começou a levar ele lá pra casa. Ele foi. Aí teve uma noite que ele pediu para dormir lá e eu também chamei, né? Aí foi quando acontecido. Aí ele ficou morando lá, eu pedi para ele ficar morando lá. Ele também pediu para ficar e eu deixei ele morando lá e estamos até hoje. Bom, a gravidez foi um acaso, que a gente não planejou. E foi uma coisa que veio assim, eu fiquei chocado. Quando ela disse para mim que estava grávida, e eu não soube nem por ela, já soube pelas outras pessoas. A gente começou assim, com muita intimidade um com o outro. Daí a gente teve relação e daí surgiu a gravidez. Hoje a gente mora junto, vive muito bem, apesar de umas briguinhas de vez em quando. Mas é assim mesmo que a gente leva a vida, né? Bom, a respeito da gravidez, as pessoas me perguntam se virei homem, porque tive relação com uma mulher. Mas pra mim, bichas são eternamente bichas. Não existe ex-bicha, eu não conheço nenhuma. As pessoas chegam perto assim, Nilda, tu não tem vergonha de ser mãe e o pai sendo uma bicha? Não, normal. Falam uns povos mas uma sapatão e um viado. Mas isso não é normal, não tem nada a ver não. Quando a criança nascer, eu vou fazer de tudo para educá-la, criá-la bem. E se possível, não tiver condições financeiras, até de fazer programa eu irei para criar a criança. Não, eu não sinto ciúme dele muito com homem. Não é normal. Eu sinto mais com mulher. Porque a gravidez dela é de risco, né? E tem que ter muito cuidado, né? Porque ela não pode ter raiva, não pode ter aperreio, não pode ter nada disso. Senão ela perde a criança. Bom, eu queria que a gestação fosse em mim porque é meu sonho. Era meu sonho. Assim, no caso, quando as pessoas perguntam, e como vai ser o relacionamento pai e mãe? Eu digo assim, no caso eu vou ser a mãe e ela vai ser o pai. O momento de essa visão que eu tive de Arthur como essa maneira feminina dele foi muito cedo. Ele era muito criança ainda, a gente percebe. Eu acho que todo pai percebe essa coisa. Eu sempre brinco com ele que eu digo assim, que ele tem o corpo, ele nasceu homem, mas ele tem a cabeça feminina, então desde pequenininho que a gente via isso. Não tive um pingo de medo, nem quis mudar nada dele, não. Então, se a gente andava na rua, a gente andava abraçado, andava do mesmo jeito. Como se fosse, pronto, se ele fosse um jogador de futebol, ele ia andar do mesmo jeito como eu ando com ele, eu não ia fazer diferença, certo? Um dia eu cheguei para meu primo e disse isso. Esse menino, quando ele crescer, ele será gay, não tem... Eu não era tão... Assim, a gente não pode ser determinista assim, talvez. Nem hipócrita de esconder. Nós também hipócrita de esconder jamais. Eu seria até uma pessoa assim, sem... boba, né? Eu nunca acho que a pessoa deve ser boba, não. A pessoa tem que ser assim, real. É nossa maneira de encarar o mundo é assim, encarar com realidade, não é com mentiras. Porque tem pais que fica, talvez, com uma certa pressão de uma sociedade hipócrita, querendo que o cara seja o que a sociedade quer. Eu digo, não, você vai ser o que você quer. E eu sempre ajudei ele nesse ponto. Como quando ele era muito pequeno, não, que eu não ia chegar a isso para dizer isso, mas quando ele já estava bem definido mesmo, você pode contar comigo em todos os momentos
Os pais têm muita responsabilidade nisso, porque os pais têm que assumir isso. Não é esconder, achar que é culpado, que como se fosse uma culpa. Isso é uma grande bobagem. Eu não precisei dizer isso. Ele sempre soube que eu ia ser homossexual. Eu nunca precisei dizer a ele, chegar a dizer, pai, eu sou gay. Ele sempre soube que eu tinha essa linhagem de ser. Pelo jeito afeminado, de brincar com brincadeiras de menina desde criança. Ele jamais escondeu o sentimento dele. Por quê? Ele não escondeu? Porque tinha pessoas dando apoio. Esse apoio é natural de um pai responsável. Porque eu era responsável dessa maneira. As pessoas pensam que pai responsável é o cara outra coisa. Não é. Eu acho que essa responsabilidade dá a oportunidade da pessoa ser feliz sem estar dando a explicação. Porque a gente sai muito junto, né? A gente sai para tomar cerveja e as pessoas olham assim, a gente até pergunta pra gente, pensando que eu estou namorando com ele. A gente conversa de mão dada e tal. Pai e filho, né? Ali a gente está discutindo assuntos. E eu já tive preconceito também, assim, não é? Até ele não estando presente, eu já tive assim, as pessoas ter preconceito com o homossexual. E eu chegar e eu dizer assim, eu tenho um filho homossexual. As pessoas tudo metendo o pau em homossexual. Eu digo, eu tenho um filho. Aí todo mundo para. Eu achava que eu não ia assumir que tinha. Eu não ia assumir que tenho. Eu digo, peraí, eu tenho um e sou muito feliz com ele. E as pessoas acham a gente bonito por causa disso. O que vale em qualquer relacionamento é essa felicidade, essa maneira de você ser você e respeitar os outros como eles são. Eu não queria que ele fosse um modelo Silvio, o pai dele. Ele tinha que ser ele, não importava. Eu fui pensando assim, hoje continuo pensando assim e vou pensar assim até morrer. Eu acho que nós estamos quites. Ele jamais escondeu o sentimento dele. Por quê? Ele não escondeu? Porque tinha pessoas dando apoio. Esse apoio é natural de um pai responsável. E eu era responsável dessa maneira. As pessoas pensam que pai responsável é o cara outra coisa. Não é. Eu acho que essa responsabilidade dá a oportunidade da pessoa ser feliz sem estar dando a explicação. Eu quero isso, eu vou fazer isso para lhe agradar ou desagradar alguém. Hey! 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 Hey!